Sua vida é uma perda de tempo. Ficou polêmica só para chamar sua atenção. Essa semana eu tava vendo uns comentários no vídeo da Luana Carolina, faz vídeo de desenvolvimento pessoal, e um dos comentários me chamou a atenção que a pessoa colocou ali, a rainha das obviedades. E eu já vi esse tipo de comentário nos vídeos do JJ, que também fala sobre a mesma coisa, dizendo que a pessoa não disse nada além do óbvio. E aí me chamou a atenção, porque algumas pessoas conseguem alcançar a realização pessoal e outras não. E aí me veio essa reflexão, por que que às vezes todo mundo sabe o óbvio, mas ninguém faz? Bora tomar um café? Estamos aqui neste momento de reflexão do café, em que já estamos criando este hábito, né? Todo domingo, né, meu bem? Sim. E aí, enquanto a gente prepara um café, eu aqui, minha esposa ali, a gente troca essa ideia. Se você quiser tomar um café conosco, já está convidado. Prepare o seu café, sente na mesa, vamos trocar uma ideia. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Fanticelli e eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e vou ficar muito feliz se você me acompanhar por lá também, porque lá é mais no dia a dia, tem uma comunicação mais próxima. Fico muito feliz se você me seguir por lá também. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, ele fala: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas coloquem em prática. O homem que lê a palavra de Deus e não pratica é como uma pessoa que vai no espelho, olha bem, se reconhece, mas quando ela sai de frente do espelho, ela se afasta do espelho, ele logo se esquece de como ele mesmo é. E aí ele finaliza esse trecho dizendo assim: se alguém examina bem a palavra de Deus e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que a pessoa fizer. Olha só que palavra poderosa. Ou seja, a pessoa que não somente lê, mas coloca em prática, Deus vai abençoar em tudo que a pessoa fizer. E aí isso me traz a reflexão, por que às vezes a gente tem conhecimento, mas não progride. Temos que fazer o café. Se você está chegando agora, a gente faz o café sempre nessa cafeteira italiana, que faz exatamente 2 xícaras. O café fica muito bom aqui. Nós estamos consumindo agora café em grão. Então, não somos sommelier de café, mas estamos aprendendo a gostar do que é bom. E é difícil voltar quando você experimenta esses cafés assim 100% arábica. É difícil voltar para outro tipo de café, não é? No início você não vê diferença, mas faz um tempo depois que você começa a tomar esse café, O outro parece ser horrível. Então vamos lá? Eu acredito que a grande questão aqui, que foi uma coisa até que eu li naquele livro que eu terminei recentemente, Hábitos Atômicos, que fala assim, a ideia central dele é: conhecimento é importante, mas mais importante que conhecimento é a consistência prática daquilo que se conhece. Vamos lá? O livro de Tiago, esse trecho é basicamente sobre isso. Não adianta nada eu ler a Bíblia, conhecer tudo e não aplicar. É como se eu conhecesse toda a vontade de Deus para minha vida, mas que eu não executo aquilo que Deus tem para mim. E isso serve para muitas áreas da nossa vida. Vários conhecimentos que existem aí sobre desenvolvimento, sobre aperfeiçoamento, sobre rotina saudável, a gente sabe. As pessoas sabem, por exemplo, que é importante ir para a academia, mas não vai. As pessoas sabem que é importante comer de forma saudável, não come. As pessoas sabem que é importante ler a palavra de Deus todos os dias, mas não leem. ou lê e não coloca em prática. Exatamente. Mais terrível do que não ler é ler e não colocar em prática, é não executar aquilo que está escrito, é não executar o conhecimento. E quando eu digo que a vida pode ser uma perda de tempo, né? A sua vida, a minha vida é uma perda de tempo quando a gente acumula conhecimento, mas não faz nada com isso.
Coloque em prática aquilo que a gente aprende, só fica acumulando, só fica retendo e não coloca para a nossa vida aquilo que a gente aprendeu. Então, acredito que a grande palavra dessa conversa aqui hoje é: o problema não é o conhecimento, não é a sabedoria, o problema é a consistência prática. Saber demais é uma perda de tempo se você não coloca em prática aquilo que você sabe. Serve para quê? Só acumular conhecimento. Nós precisamos ser como rios que fluem águas, que pode levar vida para outros lugares, para outras pessoas, para outros seres, não como uma lagoa que só retém a água ali e não leva para lugar nenhum. Profundo isso. Gostou? Para que eu escrever o meu livro, eu vou colocar isso lá. Nós precisamos ser como rios que fluem águas de vida. Anota aí. E aí, quando me deparei com esse tipo de comentário sobre esses influencers, me chamou a atenção e me incomodou de certo ponto. Não porque o que estava sendo dito não era óbvio, às vezes era. Mas é muito fácil apontar o dedo e falar: o que ele disse é óbvio. Beleza, e você faz o que ele disse? Se é tão óbvio assim, para algumas pessoas pode não ser tão óbvio. Mas por que aquelas pessoas estão colocadas ali naquele patamar? Porque de repente eles aplicaram o óbvio. Você entende? E a pessoa na vida cristã, ela tem a mesma relação. Você já viu aquela pessoa que fala assim: eu sei tudo de Bíblia. Já li a Bíblia toda. Já li a Bíblia toda, 2 vezes. Aí você vai ver a vida da pessoa e não condiz com a vida que Deus quer para nós segundo a Bíblia. Fala assim: beleza, você leu a Bíblia, mas de que adianta? Você leu a Bíblia toda 2 vezes, mas não coloca em prática. Pelo contrário, você conhece o que precisa ser feito, mas não faz. Não é um ignorante. Está em pecado mais ainda. O livro de Tiago, ele é... Acho que ficou grosso aqui. Vê aí se ficou. Acho que eu vou bater mais. Vai pelo gosto do freguês, viu? Você pode deixar os grãos maiores, assim, menos triturados, ou pode deixar ele mais fino. Isso vai afetar diretamente se o café está mais forte, mais encorpado, né? Ou não. O barista já, viu? O primeiro conselho que eu tenho para você hoje, eu acho que é super importante e funciona para mim. Tudo bem, eu tenho dificuldade para colocar em prática as coisas, porque é difícil uma vida na caminhada cristã, que eu faço um devocional todos os dias, que eu jejuo todo dia até o meio-dia, que eu vou à igreja sempre. Não fica preocupado em fazer 1 hora de algo que seja impactante na sua vida. Não fica preocupado de fazer 1 hora de leitura da palavra, por exemplo. Se comprometa em fazer pelo menos 5 minutos todos os dias. Isso eu aprendi no livro do James Clear, né? Do Hábitos Atômicos, que eu já falei. Se comprometa, por quê? Porque a consistência de fazer todos os dias, ela é mais importante do que você fazer algo por muito tempo, mas de forma esporádica. Que a gente, quando a gente tem constância, a gente cria uma identidade. Aprendeu? Se comprometa a colocar em prática o que você lê na palavra, o que você aprende no livro, mesmo que seja por pouco tempo, mas de forma consistente. Eu acho que a consistência, a constância, ela ajuda a gente a desenvolver um hábito que seja bom. Eu não consigo jejuar muito tempo. Tá, mas você consegue fazer o quê? Eu consigo jejuar 1 hora. Então faz 1 hora. Mas faz com mais frequência. Cria a sua identidade. Começa a colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, nós começamos a formar quem nós somos. Nós começamos a nos enxergar como aquela pessoa. Lembra quando eu comecei a tocar violão? Tinha muita dificuldade com a pestana. Só que eu chegava todo dia na hora do almoço e treinava 20 minutos. Todo dia 20 minutos. Era pouco tempo? Era pouco tempo. Mas eu treinava de forma consistente. Isso vale para a maioria das áreas da nossa vida, quando nós queremos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Depois que o avião passou, vamos fazer o café. Hoje não tem bolo, né? Não tem bolo.
Fazer uma reclamação na direção desse canal. Tem que ter bolo. E a preocupação muitas vezes nossa é assim, poxa, eu não sou como aquela pessoa que consegue ir 5 vezes na semana na academia. Eu não sou como aquela pessoa que lê 2 livros por semana. Eu não sou como aquela pessoa que sempre está trabalhando na igreja, que sempre faz um devocional de 1h30 todos os dias, lendo a Bíblia, acorda de madrugada. E aí cria um outro problema, que aqui é o segundo conselho para você. Não se compare. A sua trajetória é única. É formação de identidade que importa. Cada um tem a sua identidade. Você pode estar perdendo tempo na sua vida quando você pega e se compara com outra pessoa. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua realidade. E eu acredito que o mais importante quando a gente pega a palavra e quer aplicar é pensar assim, a minha realidade é essa e eu vou aplicar essa realidade. Quando a gente se compara, a gente começa a mirar algo que às vezes é impossível, algo que é inalcançável. E a gente desanima, porque olha a pessoa como um padrão e fala, eu não vou conseguir ir 5 vezes por semana na academia, eu não vou conseguir fazer devocional todos os dias de 1h30, então eu nem vou fazer. Aí a pessoa não faz, não desenvolve nunca. Ah, eu aprendi que ser saudável é importante, eu aprendi que colocar em prática o que está escrito na Bíblia é importante, que fazer um devocional é importante, mas eu não vou fazer porque eu não consigo fazer esse tempo que a pessoa faz. Existem pessoas que podem ser referência para nós e nós devemos ter boas referências na nossa vida de pessoas para poder seguir e se inspirar. Isso não pode ultrapassar o limite da comparação. Você precisa sempre se comparar consigo mesmo e aquilo que faz sentido para você, de acordo com a realidade da sua vida. O café está pronto. Tá quente. Uai, você já bebeu café? Me traiu. Não. Aqui. Ó, você pode pensar até que tá fraco, né? O pai dela fala assim, esse café tá muito fraco. Mas não, é porque é 100% arábica, é assim mesmo. Então eu acho que a comparação... Hã? A comparação, ela mata novos bons hábitos. Nós sempre colocamos aquelas pessoas que nos inspiram como padrão. E acabamos não fazendo aquilo que precisa ser feito. Ah, eu gostaria de entrar no ministério de louvor, mas eu não canto igual a irmã lá. Então eu não vou entrar nunca. Ah, eu gostaria de começar a ler um livro, mas eu não tenho paciência para poder ler meia hora todos os dias ou 10 páginas. Começa lendo uma página. Faz um compromisso consigo mesmo. Dentro desta palavra, 2 conselhos importantíssimos para a gente viver uma vida cristã plena. E eu acho que esses 2 conselhos são mais importantes do que esses últimos primeiros que eu falei. Controle sua língua. Se você não controlar sua língua, tua religião não serve de nada. Ele fala isso. Ou seja, faça um compromisso. Se você entende que está falando demais, hoje eu não vou reclamar. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu não vou reclamar de nada. Faz um compromisso, um dia. Um dia sem reclamar. Um dia sem reclamar. Igual aquele livro. Faça um voto. Controle a sua língua, porque se não controlar a sua língua, não adianta nada o que você está lendo e o que você está praticando de bom na sua vida. E o quarto e último ponto que ele fala é: a verdadeira religião é esta, que ajude as viúvas e os órfãos. O que quer dizer isso? Sirva as outras pessoas. Você quer aplicar o conhecimento que é óbvio, mas que não está fazendo? Se preocupe primeiro em servir as outras pessoas. Quando nós nos colocamos à disposição para servir, e eu vejo que isso não é só no campo para quem é crente, isso é para todas as áreas. Quando nós nos colocamos à disposição para servir, seja ensinando, seja para fazer esse vídeo aqui que eu estou fazendo,
para abençoar a vida de alguém, para poder acrescentar na vida do outro, sendo rio, nós crescemos. Falar nisso, meu grande objetivo aqui também é crescer neste canal. Então, se tudo que eu estou falando até aqui está fazendo sentido para você, se inscreve. Se inscreve aqui, compartilha e comenta aqui embaixo. O que a pessoa pode comentar? Não deve. Se você está me assistindo até aqui, digite aqui embaixo para eu saber. Vou colocar em prática. Gostou? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você quer ver mais reflexões, fique comigo. No meu canal tem outros vídeos aí que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. E você tem a chance de compartilhar para abençoar a vida de outros. Fique na paz.